Bom dia! Hoje a gente vai ter a nossa segunda conferência, com temática sobre a transferência. A gente tem como convidado hoje o Marcelo Veras, que muitos de vocês já conhecem, porque o Marcelo supervisiona o café desde o princípio, mas tem alguns que ainda não tiveram oportunidade de fazer essa interlocução com ele, que chegaram há pouco tempo. Então, vou apresentar o Marcelo. Ele é psiquiatra e psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, coordenador do PSIL, um programa de saúde mental e bem-estar da Universidade Federal da Bahia, autor dos livros A Loucura Entre Nós e Self Logo Existo. O Marcelo hoje vai falar para a gente sobre o tema transferência e urgências subjetivas. E aí, para eu explicar um pouquinho como vai funcionar, a gente pensou no Marcelo falar, e aí depois vocês vão levantando as mãos e a gente tem um tempo para discussão. Se surgir alguma questão durante, talvez vocês possam ir escrevendo no chat, e aí, então, conforme for se couber na fala, o Marcelo já vai respondendo, mas depois a gente vai ter um tempo no final para discutir e conversar. Acho que é isso. Marcelo, a fala é sua. Tá bom. Eventualmente, se eu quiser compartilhar algo aqui, ou se você coloca não sei como é que funciona para compartilhar, ele tem, do lado de onde está a mãozinha, ele tem um quadradinho com uma setinha para cima. Nesse quadradinho que compartilha. Então tá bom. Só se, talvez eu não precise não, mas se eu quiser compartilhar alguma coisa, é bom saber aqui. Pronto. Então vamos lá, né? Vamos conversar um pouco, imaginei mais fazer uma conversa, né, com vocês, uma tentativa de fazer algo bem prático e bem conectado à experiência de vocês, que é parecida com a experiência do psiquiatra que temos aqui, né? Então, a gente já pode começar com um postulado muito simples. O que é um serviço de acolhimento da urgência subjetiva que leva em conta a transferência? Por que eu digo isso? Porque nem todos os dispositivos de acolhimento eles oferecem de cara a lógica da transferência. Eu digo isso porque eu já fui, por exemplo, plantonista de pronto-socorro. Né? Pronto-socorro, quando alguém chega no pronto-socorro, digamos, o valor da transferência ele é reduzido à mínima, porque o que conta ali é meio que a condição, né, dessa pessoa, no fundo, essa condição dessa pessoa como objeto nas mãos de outra pessoa. Né? Ou seja, nós sabemos que em determinadas situações nós somos tratados, somos acolhidos, por que não? Mas sem que esse acolhimento ele tenha a especificidade de uma certa conexão que vai variando na teoria psicanalítica, mas guarda alguns estándares, né? Essa conexão pode ser um amor de transferência, uma suposição de saber, um link, né? um link, mas, sobretudo, a transferência como sendo um operador da técnica que a gente vai poder utilizar. Por que isso? Porque, provavelmente, só a partir do momento em que há um dispositivo de transferência é possível interpretar. A interpretação surtir algum efeito. É preciso que haja uma expectativa de que há um S1 lançado pelo paciente, venha do outro lado algum tipo de S2, algum tipo de significação, algum tipo de saber, que permita ao sujeito fazer, inclusive, ponto de capitão, captonagem, ou seja, que vai permitir àquele sujeito se referenciar, no sentido de que recuperar, às vezes, uma referência que a angústia, sobretudo a angústia,
tira daquele que fala, daquele que sofre. Então, muito provavelmente, se vamos falar da transferência na urgência subjetiva, me parece que o principal é tentar lidar um pouco com a angústia, porque, como Lacan vai dizer isso em mais de um lugar, para Lacan, angústia é o único sentimento que não engana. Ou seja, todos os sentimentos enganam, e é por isso que Serge Coté, inclusive, cunhou algo a partir de Jacques Lacan, uma expressão que é o sentimentem. Ou seja, o sentimentem no sentido de que é verdade, se a gente vê o tempo inteiro na clínica. Uma pessoa está dizendo, às vezes, meses, anos no nosso consultório, que ele não ama tal pessoa, não, eu não gosto dela, vamos separar, e não se separa nunca. E a gente começa a desconfiar desse ódio. A gente percebe que há um sentimento ali que os une, né, e que é, às vezes, o avesso daquele sentimento que é colocado ali. Ou seja, se os sentimentos eles podem enganar, são exatamente porque de onde vem o dispositivo que nos engana. Toda vez que tivermos diante de um dispositivo que nos engana, nós podemos dizer que estamos diante de um dispositivo que inclui o outro, sobretudo o outro simbólico. Uma vez que o outro imaginário, ele engana, mas de uma maneira um pouco diferente. Ele pode enganar nos oferecendo um duplo de nós mesmos, onde vai se colocar algo que na transferência também é fundamental, que é a agressividade. Resta, então, que quando pensamos em transferência na transferência, nessas urgências subjetivas, nós temos que pensar que, por um lado, isso pode trazer um matiz, essa transferência muito mais imaginária, com muitas projeções, inclusive, ou não, ou ser, por exemplo, uma transferência muito mais simbólica, onde o que está em jogo é muito mais uma demanda de significação, uma resposta, sabendo que tanto pelo imaginário quanto pelo real, nós podemos nos enganar. Né? Então, existe o sentimento nesse sentido de que, por exemplo, nada é tão pouco útil na minha clínica psicanalítica do que alguém chegar, sentar na minha frente e dizer que está com depressão. O que quer dizer estar em depressão? Pode ser tudo e o contrário de tudo. Não é? Se pensamos, por exemplo, que quando a gente pensa que a Organização Mundial de Saúde ela denomina o século XXI, o milênio, né, no caso, esse novo milênio, o século XXI, como o século da depressão, que é algo que eu nunca gostei, não é algo que me atrai muito, me seduz muito, essa expressão da OMS. Por que não me atrai muito? Porque conhecemos a OMS, sabemos como ela funciona e a quantidade de lobbies internos e tensões que existem ali. Não são poucas. Né? Inclusive da indústria farmacêutica e de correntes de psiquiatria extremamente biológica e neurocientífica. Então, a condenação, todos estão deprimidos, né? Ou todos vão ficar deprimidos, me parece muito mais um convite a patologizar um certo estado do mundo atual, né? Um estado que, sem dúvida alguma, traz consequências para a subjetividade, mas que não necessariamente precisamos ler esse estado tão conectado à melancolia. Talvez muito mais ao luto e muito mais à perda de um referencial que me parece que é importante, que confundimos enormemente frustração e depressão. E por que confundimos tanto frustração e depressão? Bom, ambos, né, trazem alguns
até freudianamente falando, alguns aspectos bastante similares mesmo. A gente vai pegar isso, por exemplo, na baixa da autoestima, né? Na dificuldade em desenvolver, falando bem freudianamente, desenvolver uma atividade, se reconectar libidinalmente a algum outro objeto, né? Isso vai estar presente em ambos. Só que, no caso da frustração, não se trata de uma simples perda do objeto. O que nós percebemos é que essa frustração generalizada, que é um nome que eu prefiro à depressão generalizada, eu gosto mais de falar. Então, eu penso, por exemplo, nós não estamos tanto diante de uma epidemia de depressão, talvez uma epidemia de mal-estar na civilização. Ou seja, que circunstâncias são essas que corroboraram, que forjaram a esse estado de frustração generalizada? Jacques Miller, ele, em 2005, perdão, ele escreveu um texto que eu acho ele fundamental, que se chama Uma Fantasia. Por sinal, é um texto que foi de uma conferência que Jacques Miller deu aqui, em Praias Baianas, no hotel de Comandatuba. É um hotel ali, um pouco depois de Itacaré. E onde Jacques Miller ele colocava que o mundo contemporâneo ele era regido por um matema. Aqui eu posso escrever, né? E vocês leem o mateminha, né? Fazer uma coisa simples aqui, ó. Um matema que era o seguinte: era o mundo dos gadgets que determinavam o sujeito. Então, o sujeito agora ele é ditado pelo objeto. E aí ele cria esse matema. Vamos ver se sou capaz de fazê-lo aqui. Acho que consigo. Esse matema. Ou seja, o objeto, função, sujeito barrado. Então, é o objeto que divide, né? Esse é o matema porque colocar o objeto A no âmago da experiência, ou como vai falar o Jacques Miller, jogar o objeto A ao zênite social. Isso vem certamente muito conectado à pletora de gadgets, de objetos que o mundo do consumo, que essa vertente, eu não gosto muito de tomar o discurso capitalista apenas como um discurso do mal. Eu acho que não está aí essa questão do discurso do mal, mas eu acho que o discurso capitalista permitiu que determinadas situações perdessem o controle ao promover eternamente uma certa mais-valia de objeto, mais de objeto, que faz com que o dispositivo pulsional seja mais importante que a aquisição do objeto em si. Vocês vão estar com seus iPhone 6, vão querer o iPhone 7. Vão estar com o iPhone 7, vão achar que a vida é imprescindível sem o smartphone 8 e 9, e por aí vai. Ou seja, uma humanidade que foi lançada num dispositivo de consumo, adicta a esse dispositivo de consumo, e é claro que esse dispositivo de consumo ele vai encontrar seus limites na capacidade financeira, por exemplo, de cada um. Então, na hora que nós temos um grande espelho narcísico, que são as redes sociais, onde cada um mostra a imagem mais bonita de si mesmo, né? A gente bota a imagem linda. Nós, por outro lado, sabemos que nós não somos essa imagem, né? Digamos, a imagem que a gente posta, ela é muito mais o nosso ideal do eu, para usar essa distinção feita por Freud, do que o eu ideal. Então, o ideal do eu é essa imagem que a gente quer postar com filtros, a melhor de nós, né? A mais bonita, cheia de falsidades, mas que nos mostra na vertente ideal. E o eu ideal são as 70 imagens que a gente não posta, porque a gente está com o sutiã aparecendo, está com o coentro no dente, né? Está meio desengonçado.
Mas a gente é suficientemente honesto também para não descartar essas imagens, porque a gente sabe que nós somos essas 70 imagens que nós publicamos. Nós não somos a imagem que publicamos. Né? Ou seja, essa distinção entre ideal do eu e eu ideal foi atingindo paroxismo no momento pré-pandemia, onde fez com que as redes sociais, por exemplo, deixassem de ser redes para comunicar. Elas deixavam de ser redes sociais, no sentido de sociabilização, conexão entre as pessoas, mas elas passou-se a ser simplesmente uma rede de mostração do próprio narcisismo. Olha, então, se vamos falar de urgência, de depressão, se vamos já começar a pensar essa tal dita depressão contemporânea, nós vamos perceber que o que está problematizado agora é a questão do modo como a própria situação narcísica ela foi afetada pelas redes sociais. Por exemplo, antes dos smartphones, como é que a gente iria atestar, aferir o nosso narcisismo? Sei lá, seria no café borromeano, seria na faculdade, seria na família, ou seja, no ambiente de trabalho. Estaríamos inseguros ou não quando falamos, será que o que eu falei vai ser bem interpretado? Não vai? Eu estou falando um negócio aqui, acho que a Lilian, eu vi que ela fez uma cara bizarra, ela não gostou. Mas a Regina dá um sorrisinho, vai ver. Ou seja, essa insegurança que dá da opinião do outro, e que, obviamente, é extremamente projetivo. Por exemplo, quem de vocês já não passou pela experiência de entrar numa sala que vocês não conhecem ninguém pela primeira vez, olham aquela sala, batem o olho e alguém diz, essa aí não foi com a minha cara. Né? Você não sabe de nada, mas você imediatamente faz um dispositivo projetivo de colocar aquilo ali. Ou seja, nosso narcisismo ele é permanentemente posto à prova nessas redes sociais, nos laços sociais. Acontece que, com as redes sociais, nós deixamos de ter o nosso narcisismo aferido pelo ambiente em que vivemos e outorgamos essa aprovação narcísica a pessoas que a gente nunca viu mais gordo, que vão dar likes ou dislikes na sua postagem, vão te cancelar e que você não sabe quem é. Ou seja, a insegurança narcísica tornou-se maior porque agora esse ser social da rede social, quando ele migra da esfera pessoal para a esfera virtual, ele gera likes, vou usar a palavra likes e dislikes para falar de narcisismo, de ambientes extremamente diversos. Então, não é mais possível se servir de um processo, digamos, de um procedimento dialético que passe pela palavra para tentar renegociar a questão do que é o narcisismo, porque agora nós estamos permanentemente nos expondo para anônimos. Bom, eu tenho uma pequena rede social, não sou nenhuma Maria Homem ou Christian Dunker, mas eu tenho lá meus 30 mil pessoas que me seguem aqui a colar. É óbvio que no meu enterro irão 3 dos amigos desses 30 mil, talvez. Deve ter mais que isso que possa ir no meu enterro. Ou seja, não são amigos verdadeiramente, embora a gente chame de amigos do Face, amigos do Insta, não é isso? Mas o que fica em jogo é que querer fazer parte desse baile, entrar nesse meio, significa entrar em um ambiente inóspito, porque precisamente essa pessoa que vai aferir, que vai testar o nosso narcisismo, ela é agora uma pessoa nas raias do anonimato. Né? Quando se expõe a questão para a vida pública. Por mais que se feche o Instagram, agora tem alguns processos que
que começaram a aparecer, principalmente quando começou a dar muita coisa errada, né? A coisa começou a dar errada e começou a ter isso. Mas por que eu insisto nesse ponto? Porque talvez um digamos, das estratégias mais importantes para uma atividade virtual, como vocês têm aí no Café Borromeano, passa por uma coisa muito simples, que é como, através de um dispositivo que é virtual, praticamente anônimo, como se vai instituir um outro que não seja anônimo e que escute. Ou seja, fazer uma ponte, que só pode existir no momento em que se instala uma transferência, que faz com que eu realmente eu me conecto a alguém e do outro lado da linha, alguém, ou do outro lado da imagem, se for WhatsApp, ou o que quer, o Zoom, eu tenho uma pessoa de carne e osso, né? que parece bizarro, mas que ela vai usar o mesmo circuito do circuito das redes sociais, ou seja, né, eu vou lançar aquilo ali, só que vai ser respondido por um. Então, a gente extrai do polo da transferência do múltiplo 1. Ou seja, para as pessoas que procuram o Café Borromeano, é necessário que a experiência de estarem atravessando o contato pelo Café Borromeano, ela, em algum momento, que pode não ser no primeiro momento, talvez, mas que ela se cristalize em uma pessoa. Se estabelece, a partir daí, uma linha que eu acho que é fundamental, que é a linha que permite que o par intérprete, interpretamen, ele esteja conjunto. O que significa isso? Muitas vezes nós temos situações onde é praticamente impossível, pela falta de privacidade total de pessoas que moram, às vezes, 5 pessoas numa casa com 2 cômodos, e as pessoas estão em grande sofrimento subjetivo, às vezes é muito difícil que essas pessoas falem pelo telefone. Às vezes só é possível por WhatsApp, por chat, né? Você pega aqui e começa a fazer algum chat. Qual é a dica que eu dou aqui a todos? É que pouco importa se é um chat, ou se é um papo, ou se vai ser presencial, mas, sobretudo, se vai ser um chat, que seja realmente um chat. O que é ser realmente um chat? Hoje em dia, assim, é capaz, assim, de alguém me mandar uma mensagem de WhatsApp, eu estou ocupado aqui, aí depois eu respondo isso daqui a 2 horas, aí a pessoa 3 horas depois me responde. Isso isso daí não é uma real interação. A real interação é quando nós temos 2 corpos, mesmo que velados por uma série de condições virtuais, todas elas bem possíveis, mas esses 2 corpos estão sincronicamente teclando ao mesmo tempo. E isso faz a diferença, porque se isso é simultâneo, então é melhor chegar para a pessoa e dizer assim, olha, amanhã, então, vamos marcar 20 minutos ou 30 minutos que a gente vai conversar por chat. Mas que nesses 30 minutos seja uma real conversa de 30 minutos. Né? Ou seja, que realmente se possa, naquele período, naquele momento, estar ali o terapeuta e o paciente de corpo presente. Né? Por que isso é importante? Porque, eventualmente, é daí que vai ser possível até mesmo uma certa interpretação. Ali que vai ser possível observar se houve alguma divisão do sujeito, né? E, eventualmente, quando há muitos efeitos de deriva imaginária, que acontece com paranoides, até que é típica do mundo virtual, há um jeito de tentar recentrar aquilo por uma palavra. Ou seja, no ambiente virtual, é importante sempre tentar reintroduzir elementos mais simbólicos do que imaginários. Mas são os elementos imaginários que vão aparecer
que vão preponderar, né? Mas, a partir dali, pensar, talvez, em uma análise meio na linha do que Freud faria quando a gente lê a correspondência de Freud com alguns de seus pacientes, por exemplo. Ou seja, está certo que ali não tinha sincronicidade do corpo, era impossível naquela época. Mas havia, sim, já ali, havia, sim, todo o interesse em pensar de que maneira as palavras podem afetar, né? De que maneira as palavras podem alcançar alguém. Então, esse dispositivo de transferência, principalmente quando ele é virtual, ele tem que, de algum modo, conseguir fazer prevalecer os elementos simbólicos. E por que tem que ser assim? Porque, como eu já falei, os elementos virtuais eles são extremamente reflexivos, projetivos e capturados pela agressividade, né? Mas a gente consegue atenuar muitas vezes isso pela palavra, principalmente se é uma palavra que pode ser dita, né? Todos vocês têm essa experiência já, né? De que vocês, às vezes, alguém fala assim, alguma coisa em letras maiúsculas, aí você acha que a pessoa está te xingando, mas não necessariamente talvez ela estivesse te xingando, né? Ou então responde com um emoticon, imagine, me respondeu só com um emoticon, né? E fica profundamente ofendido. Ou seja, essa deriva imaginária, quando não se tem uma confiança, um laço transferencial, é muito grande. Com a transferência instalada, pelo contrário, tudo vira interpretação. Ele me faz só um emoticon, meu analista. Não tem problema nenhum. Mas antes é preciso instituir esse ponto onde vamos poder saber um pouco de que ponto vai interpretar. Bom, mas quando isso se instala, essa expectativa de uma interpretação, a gente pode dizer que aí está no bom caminho, que é exatamente o caminho de que abriu-se o campo para que se possa operar, para que se possa clinicar. Então, a transferência, ela que permeia todo o relacionamento, ela tem um pouco a função de ser a sala cirúrgica onde vai ocorrer a cirurgia. Mas ela não é a cirurgia em si. Não sei se vocês percebem. É o meio, mas não é o fim. E isso é fundamental para que a gente também não se seduza muito pelos excessos de ganhos terapêuticos que uma transferência positiva pode dar. Por quê? Porque podemos, sem querer, estar caindo num caminho que é muito mais o caminho de uma sedução, né? Então, é preciso saber, sobretudo se somos fiéis um pouco à psicanálise lacaniana, de que maneira não deixar usar muito os charmes da sedução, sustentando a transferência. E, a partir daí, dessa sustentação da transferência, efetivamente, ver como é que podemos interagir. Para o quê? Por que é importante a transferência, então? Né? Entre outras coisas. Bom, a transferência ela é importante porque ela permite, sob transferência, identificarmos quais são os dispositivos da demanda que estão em jogo naquele caso. Ou seja, essa demanda que o sujeito sofria ou não, mas que permeava a vida dele fora, pelo mundo afora, de repente essa demanda, ao ser canalizada na transferência, permite um certo isolamento, um certo tratamento dessa demanda, né? Algo que vai começar inicialmente, obviamente, como queixa, e talvez o primeiro grande ponto seja fazer como a gente pode fazer para que uma queixa se torne demanda. Nem toda queixa é demanda, né? Por exemplo, no Psil, que é o nosso projeto, a gente percebe que muitas vezes as pessoas nos procuram para se queixar de coisas específicas. Olha, cortaram minha bolsa, é isso, isso, isso. Legítima ela está querendo isso. Só que isso aí tem que mandar para a pró-reitoria ou para um outro lugar, porque esse tipo de queixa é muito mais importante que essas queixas elas se dirijam à ouvidoria,
do que a orelhoria do psil. Então, a gente precisa dividir um pouco o que é ouvidoria e orelhoria, né? A ouvidoria, que tem essa função institucional, e a orelhoria é uma orelha singular, mas que vai tentar, pelo dispositivo da transferência, fazer, permitir isolar algo da demanda do sujeito. E de que modo isso se repete vida fora, né? O que é que ele busca. Então, o primeiro ponto é a demanda. O segundo ponto é que, sob transferência, nós, quando conseguimos instalar a transferência, nós conseguimos chegar, principalmente nas psicoses, a pontos muito importantes. Porque, por exemplo, a gente pensa que na transferência na psicose, o bom da transferência na psicose olha, ele gosta de mim, ele vem sempre à sessão. Não é. A transferência boa na psicose é aquela quando ele chega, às vezes, o paciente, um belo dia, e chega assim: ó, doutor, eu vou lhe dizer uma coisa que ninguém sabe, eu não disse para ninguém. Eu estou ouvindo vozes sim. Ou seja, quando ele consegue dizer para vocês aquilo que ele não conseguiu dizer para ninguém, a gente pode dizer que conseguiu sair do eixo A, linha, do eixo geral, e passando a ter uma posição relativamente privilegiada de demanda dessa pessoa, né? E aí é muito importante saber como agir nessas situações, né? Daí que um dos pontos principais é perceber se esse amor de transferência, por exemplo, não vai, em algum momento, se converter numa erotomania ou numa paranoia, né? Tudo isso são situações clínicas que a gente tem que ir atestando aos poucos. E, obviamente, nos atendimentos virtuais, o cuidado é redobrado, porque a tendência a gente cair como objeto perseguidor da posição também é muito grande. Por exemplo, no PSIL, quando ele era presencial, era muito importante para a gente recolher alguns dados das pessoas que nos procuravam. Nós fomos lá, mais de 10 mil, né? Nós temos mais de 10 mil acolhimentos já nessa altura do campeonato. São muitos, né, que a gente acompanha, né? E o que a gente percebe é que no PSIL presencial, a gente conseguia perguntar um pouco: olha, você pode falar um pouco se você é bolsista, você entrou por cotas, né? A gente consegue perceber, por exemplo, questões ligadas se a pessoa é indígena, eventualmente se ela é da comunidade LGBT, né? É possível, a presença real nos faculta, nos possibilita isso um pouco mais. A gente pode se permitir perguntar se a pessoa está tendo uma bolsa ou não está tendo uma bolsa da universidade, como vai. Mas são perguntas muito complicadas para a gente fazer por telefone, né? A pessoa está te procurando uma demanda, você não vai perguntar, por exemplo, qual é a cor dela, qual é a preferência sexual, você não vai fazer nada disso. Você é aspirado numa rede de desconfiança. Isso, eu estou falando de experiências que já ocorreram com a gente, né? De situações que não deram bem, porque exatamente um manejo um pouco mais, digamos assim, descuidado do início da transferência basculou em um ponto de desconfiança e de ruptura da transferência rapidamente, porque a gente não tem esses dados. Então, é daí que é fundamental, quando a gente está ali, com a pessoa ali, né, no telefone, ouvindo ou falando, a gente ter toda a sutileza de não antecipar ou precipitar uma transferência, antecipar ou precipitar uma interpretação, sem antes saber aonde está pisando. Então, é preciso ouvir um pouco o que está vindo do outro lado, né? Mesmo sabendo que, em algum momento, vai ser preciso formalizar aquilo ali um pouco melhor, ou seja, fazer o trabalho que todos nós fazemos naquilo que a gente chama de entrevistas preliminares, né?
O que a gente tem que fazer, basicamente, numa entrevista preliminar? Não existe um manual disso, mas a gente sabe um pouco. É importante que a gente consiga, nesse primeiro contato, por exemplo, tentar identificar quais são os S1s pelo qual gravita a existência daquela pessoa. Eu sou membro, a minha família toda é da igreja evangélica. Então, a gente já sabe que a igreja evangélica e a religião funcionam como um S1. Né? Muita coisa vai sair disso, que são ponto pilar do sujeito. Outros podem trazer que o grande problema já é quase que uma interpretação fantasmática da condição amorosa. Aí eu vim aqui porque eu brigo com todos os meus namorados. Né? Ou seja, há algo aí desse padrão de repetição, mas que já vem colocado como algo que certamente vai ser um S1 da clínica. Você já sabe que vai ouvir isso um pouco mais. Então, esse primeiro momento, ele nos permite exatamente também ver como, singularmente, e de uma maneira extremamente rica e diversa, que as vidas são todas umas diferentes das outras, a gente identificar um pouco quais são os S1s daquele sujeito. Né? Apesar de ser menos importante no momento atual da civilização do que já foi antes, é muito interessante tentar mapear um pouco também das coordenadas edípicas desses sujeitos. Né? Tentar entender um pouco como ele se localiza na família, e eu chamo sempre a atenção que todos vocês têm que ter uma pequena calculadora quando estiverem conversando com seus pacientes, e que você tem que estar muito afiado. Então, vocês têm que ser muito bom em matemática. Por que é importantíssimo ser bom em matemática? Porque se o paciente está dizendo assim, eu sou o irmão mais velho, meu irmão nasceu 4 anos depois a minha irmã, tal. Passado um tempão, ele vai dizer que aos 4 anos começou a fazer xixi na cama. Irmão nasceu aos 4, xixi na cama a partir dos 4. Essa calculadora a gente tem que guardar, a gente tem que perceber essas coisas. Né? Ou seja, muitas vezes, logo nas primeiras entrevistas, principalmente quando a transferência é boa, coisas fundamentais são ditas que não vão ser repetidas depois. Né? Algo que eu digo sempre, nunca banalizem, por mais que uma paciente fale de um modo mais trivial e banal possível. Mas minha vida foi ótima, tal, minha adolescência, tal, fiz um aborto aos 15 anos, mas foi super bem, tranquilo. Não existe possibilidade de um aborto ser tranquilo. Né? Ela pode negar tudo isso, não existe isso. O aborto na vida de uma mulher, por mais que ele seja decidido, feito, é um elemento incontornável dos cálculos matemáticos que eu brinco que a gente faz, daquilo que a gente ouve. Ou seja, a escuta sobre transferência também vai permitir, mais ela avança, que as pessoas falem coisas, mas vocês verão como é importante. Muitas vezes elas vão dizer coisas que nunca mais elas vão dizer. E ainda vão brigar com vocês se vocês não souberem no futuro, vão dizer, mas eu te disse isso na primeira sessão, e você não ouviu. Né? Ou seja, esse acolher dessa urgência significa também o momento de fazer um certo mapeamento, tanto dos significantes mestres, tanto dos eventos e acontecimentos de corpo que forem importantes, como, obviamente, das grandes perdas traumáticas que todo mundo tem. Né? Se possível, também é um momento que a gente tenta sempre entender um pouco, embora tenha que ter muito cuidado, principalmente virtualmente, para perguntar, mas é um momento que a gente, por exemplo, tenta sondar um pouco o que foi o universo sexual infantil e da vida adulta, quando houve essa passagem, de que maneira a pessoa se introduz um pouco na vida sexual e por aí vai. São questões que são importantes e que só têm chance de serem bem respondidas, obviamente, se houver uma transferência. Né? Esses pontos que são fundamentais.
Mas, por outro lado, como falar da transferência na urgência subjetiva? Né? É sempre importante separar o que é emergência do que é urgência. Eu vejo que muita gente se perde um pouco nessa diferença, né? Então, a urgência, né, é algo que é importante, a emergência é algo que surge, que rompe, né? É algo que, de repente, emergiu e que não sabe muito bem o que fazer com aquilo que emergiu. Então, no caso da urgência subjetiva, é o modo como as pessoas vêm procurar, normalmente, já sem muitos referenciais simbólicos para dar conta daquilo. Por isso que o motor maior da urgência subjetiva vai ser a angústia. Por quê? E como Lacan trata, né, no seminário 10, o que é angústia? É o sentimento que não me engana. Do sentimentem, é o sentimento que não engana. E não engana por quê? Lacan complementa a frase. Porque angústia não é sem objeto. E isso é importante entender um pouco o que Lacan quer dizer quando diz que angústia não é sem objeto. Né? Quer dizer que todos os outros sentimentos mentem porque, no fundo, eles não têm o objeto. Né? Mas a angústia é o momento onde esse objeto está o mais colado ao sujeito possível. Não quer dizer que não haja a extração do objeto. Pode haver a extração do objeto, mas existe esse colabamento do objeto com, né, do objeto com o sujeito. E é isso que dá angústia. Por quê? Porque quando esse objeto ele não está colado ao sujeito, ele está faltante ao sujeito. E aí a falta deriva uma série de demandas, como eu falei. Mas quando esse objeto está colado ao sujeito, o sujeito entra em pane de demanda. Porque ele não tem como demandar, ele não tem como fazer funcionar, por exemplo, a máquina do desejo, uma vez que eu já estou colado a esse objeto do desejo. Né? Ou seja, por isso que Lacan vai chamar a angústia de a falta da falta. Ou seja, quando Lacan diz que a angústia é a falta da falta, percebemos já que, de uma certa maneira, a urgência subjetiva, quando ela se aproxima muito da angústia, o que se trata de fazer aí é reintroduzir uma falta onde havia um pleno. De que modo podemos fazer novamente valer a falta e que estava obturada pelo objeto? Né? Aí, nesse sentido, vale a pena lembrar algumas características do objeto lacaniano. Né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, então, botar aqui um pouquinho para vocês. Eu devo ter algumas coisas aqui que eu consigo. Não, aqui está muito quente. Eu vou achar aqui, só para ajudar assim, talvez eu tenha uma aula aqui que me permita. Eu acho que aqui eu posso mostrar assim. Tá ótimo aqui. Nós vamos fazer assim agora, então, né? Eu compartilho a tela inteira, né? Selecionar. Deixa eu ver aqui como é que eu vou. Vocês estão vendo? Está entrando. Ele está processando, vai compartilhar. Foi. Agora vocês estão vendo. Ok? Porque tá bom. Então, eu vou mostrar um pouco aqui. Deixa eu. Agora, vocês não veem a minha. Vocês veem a minha setinha circulando aqui? Hein? Faz de novo. Eu estou aqui, ó, passeando com a seta. Não, né?
Não estamos vendo. Não consegue. Tudo bem. O que nós temos aqui? Aqui nós temos o esquema L de Lacan, a partir do que Lacan vai dizer em 1966, quando ele diz que, na verdade, a diagonal A linha é um plano, ok? E o que implica em dizer que essa linha ela é um plano? Né? Ela implica em dizer que todo plano ele leva a uma esfera no infinito, e que essa linha, ao ser um plano, ela marca uma interioridade do S, do dispositivo funcional, que está aqui no ES, e uma externalidade do outro. É como se o plano da realidade ele fosse um anteparo, né, a que tivéssemos o sujeito e o outro, não é? Levemos isso para o narcisismo, para que vocês percebam, então, né? Que aqui a gente vê bem. Ou seja, nós temos que a realidade, que também é chamada de imaginário, ela separa o outro do sujeito. O esquema L, vocês sabem bem, é um esforço topológico lacaniano de leitura da segunda tópica freudiana. Então, quando Freud lança o ego, o id e o superego, o esquema L nada mais é que a leitura do ego, id e superego. Nós vamos ter aqui, onde é o outro, vocês vão ver, tem o superego, onde é o es, é o id, que é o reservatório pulsional, e essa diagonal do outro ideal, né, do ideal do eu e eu ideal, é exatamente a diagonal do eu, com toda a sua reflexividade narcísica. Né? Sabemos que o narcisismo, essa imagem que colamos como sendo narcisismo, é a imagem estabelecida a partir do estágio do espelho, que também já está aqui, né? Nessa diagonal, na segunda diagonal do esquema L. Jacques Millet trabalha isso num livro que tem até em português muito bom, que se chama Silet. Não é? Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso. Essa diagonal aqui é nada mais, nada menos que a diagonal A', que eu apresentei anteriormente ali, aqui né, aqui é esse A', mas aqui eu tomei ela, deixa de lado o outro, deixa de lado o id. Nós sabemos que nós tomamos essa imagem do outro como sendo a nossa imagem do espelho. Mas o que acontece? Vocês conseguem identificar aí que tem uma bolinha amarela dentro de um personagem? Daí vocês conseguem ver? O que é essa bolinha amarela? Significa o seguinte: se tomamos a nossa imagem especular como sendo o nosso corpo, temos um problema. É porque esse corpo é uma casca e tem uma interioridade de órgãos e de gozos que não serão traduzidos na imagem especular, essa bolinha que está aqui. Né? Então, essa bolinha, ela escapa ao plano da realidade. Ela não está ligada à realidade. Né? Então, ela funciona como outro para nós mesmos em nosso corpo. É como se em nosso corpo tivéssemos algo que não fosse nós. Esse algo em nós, que é um resto de corpo, que não consegue receber do tratamento imaginário, nós vamos chamar, mais adiante, isso exatamente de objeto A. Então, o que é o objeto A? O objeto A é aquilo que está no nosso corpo, mas não está na nossa imagem do corpo. Não sei se vocês percebem assim. Ele está em nós, mas na nossa imagem há uma perda, porque ele não aparece como ganho. Ele não aparece. Ele é aquele ponto opaco de gozo que não vai encontrar tradução na imagem especular. E o grande truque que Lacan vai nos mostrar é como convertemos essa coisa que deve ser horrível, né? Deve ser horrível você ter algo em nós que a gente não atrela na nossa imagem corporal, como através daquele mecanismo que vocês, por exemplo, vão ver no exemplo do vaso invertido, como a gente pega esse resto em nós,
que é degutante, que é nojento, a gente bascula ele para o campo do outro como causa de gozo e como narcisismo. Ou seja, somente quando o outro imaginário aloja um truque, Lacan viu que é uma história de mágica ali, ele consegue alojar esse objeto A fica na sua vertente causa de desejo. Enquanto ele está em nós como perda, ele é isso meio nojento. Quando é possível bascular isso em nós que falta no campo do outro, nós estamos em uma outra situação. Nós estamos aí sim numa situação de causa de desejo. Por quê? Porque aí o narcisismo, o espelho narcísico, resgatou, recuperou desses restos e consegue construir um objeto libidinal. Quando esse objeto vai para o campo do outro, ele se torna orientável no tempo e no espaço. Quando esse objeto está em nós, ele não é orientável no tempo e no espaço. Então, é por isso que a síndrome de pânico, que as pessoas chamam de angústia, mas a moda agora é chamar de síndrome do pânico, nada mais são do que a proximidade com o objeto que evite que o sujeito consiga se localizar no tempo e no espaço a partir dele. Por isso que a síndrome do pânico acontece normalmente em lugares onde o sujeito da localização ele é convocado, né? Normalmente em aviões, a síndrome do pânico acontece em congestionamentos, né? E que caracteriza principalmente a síndrome do pânico, que é um desespero para quem tem isso, é que ele não consegue saber quando ele vai ter de novo. Né? Então, ele fica na angústia porque não sabe quando vai vir. Exatamente porque o objeto não se escreve na temporalidade do outro. Então, às vezes, alguns pacientes ficam até dizendo assim, eu queria que ele acontecesse logo a angústia de novo, só para dizer, ufa, aconteceu. Então, essa expectativa vem do fato de que o objeto ele está tão próximo ao sujeito que o sujeito não consegue fazer do objeto uma bússola, como a gente faz quando esse objeto vai para o campo do outro. Né? Uma das maneiras, por exemplo, da gente tratar essa angústia é pela fobia. Porque a fobia é a gente dar um nome simbólico, ou seja, a gente faz entrar do simbólico, separando o sujeito do objeto. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa de seus mais ou menos 40 anos de idade, hipocondríaca e com vários sintomas assim, não só de angústia, mas um sujeito que não se dava lá tão bem com o próprio corpo, mas em análise, fazendo análise séria, né? E um belo dia ele resgata em análise uma cena da infância. Ele tinha seus 4 para 5 anos. Ele vai se lembrar que um belo dia ele estava brincando num playground com outras crianças e ele sente um prurido anal. Ele vai coçar o ânus e ele tem uma visão terrificante. Ele vê o corpo dele indo embora. O corpo dele vivo indo embora. Foi uma lembrança, pelo ânus, foi uma lembrança tão assustadora que ele, ao invés de correr para falar com os pais, ele ficou em mutismo absoluto, vivendo essa experiência horrível de que uma parte do corpo dele saía pelo ânus. Muitos anos depois, ele vai entender que ele estava expelindo uma lombriga, um verme. Mas ninguém tinha contado para aquela criança que verme era verme, que aquilo sai do ânus e tudo isso. Né? Ora, o fato dele ter falado em análise desse episódio, ao falar em análise, isso teve um efeito imediato de dissipação da angústia e de uma série de sintomas hipocondríacos que esse paciente tinha. Por quê? Porque, ao falar em análise sobre o que é, sobre transferência, portanto,
sobre o verme, como ele não sabia que era o verme, tudo isso, ao nomear verme, o que é nomear o objeto? É separá-lo do corpo. Toda vez que nós nomeamos o objeto, ele já não é mais nosso. Objeto anal, objeto oral, objeto verme, entendeu? Ou seja, foi possível dar um semblante. Toda vez que conseguimos dar um semblante a um objeto, esse objeto ele se separa de nós. Né? A gente, então, por exemplo, a fobia. Eu tenho medo de cachorro. Quando a gente tem medo de cachorro, a gente consegue se localizar no tempo e no espaço. Eu não vou na rua, não. Você está me chamando para ir para a rua, mas não vou não, porque a rua tem cachorro. Vou ficar aqui trancado. Né? Eu não tenho aquela coisa que a qualquer momento o cachorro vai me invadir. Eu consigo mapear uma zona de medo, mas que me dá, ao mesmo tempo, um certo tratamento desse sentimento horrível que é a angústia. Eu costumo brincar que é por isso que eu tenho uma teoria, que eu vou patentear, de que as baratas não dão fobia, elas dão angústia. Porque barata é tonta. Né? Barata, se você pisar, ela não necessariamente vai embora, ela pode subir em cima do seu pé. Ela irrompe assim do nada de dentro do cano, né? do vaso. E, principalmente, todos vocês sabem bem disso, que o problema nunca é a barata, que seria objeto de fobia se fosse assim. O problema é quando a barata desaparece. Pelo menos na minha casa, se a barata desaparece, enquanto não tiver corpo presente, eu não consigo dormir, porque não me deixa dormir em casa. Eu já pensei até em deixar assim, uma barata mumificada para nessas situações. Achei a barata, está aqui, e jogar fora, porque na minha casa, com minhas 3 filhas, minha mulher, inclusive minha cadelinha, que odeiam barata, a melhor coisa que eu faço é tentar deixar uma barata no stand-by morta já para essas horas. Ou seja, então, o objeto ele é não orientável. E a fobia já é uma tentativa de fazer isso. E é por isso que, de uma certa maneira, para além de tratar apenas o corpo angustiado, na urgência subjetiva, é possível dar nomes a essa angústia que vão ter um efeito de separação do sujeito do objeto. E é esse que é o ponto que faz com que, pela escuta, pela fala, pela elaboração, algo se produza disso que tem efeito real na clínica. Esse é o ponto que eu acho que é mais importante. Produzir um efeito real na clínica. Né? E a gente percebe isso no caso a caso. É claro que tudo tem prazo de validade, nem enquanto a pessoa não estiver bem delimitada, é um tanto quanto difícil. Então, a angústia, que é, para mim, o paradigma da urgência subjetiva, ela vai chegar à clínica de vocês de diversas formas. Né? Ela vai chegar, por exemplo, com a iminência de uma passagem ao ato. Embora a gente sabe que o ato, a angústia, ela está ali para impedir que o sujeito passe ao ato. Né? Lacan vai dizer isso no Seminário 10 de uma maneira bem clara. Então, a angústia tem uma função protetora. Por isso que no psil, quando a gente trabalha com muitos casos de tentativa de suicídio, eu sempre fico muito preocupado quando eu vejo que essas pessoas vão primeiro para o psiquiatra, e a primeira coisa que o psiquiatra faz é desangustiar rápido demais. Às vezes, essa angústia estava ali para impedir que o sujeito passe ao ato. Então, é bom. A angústia na urgência subjetiva exige um certo manejo. Ela não é aberta a toda neutralização, mesmo porque a angústia é um sentimento que tem um compromisso com a verdade. Ninguém vai poder concluir uma análise sem ter passado, ter sido atravessado por essa experiência da angústia. Ela é fundamental. Né? Essa angústia que nos move a vida. Então, quando a gente pensa nas estratégias de uma angústia muito grande, uma delas, se a gente pensa que realmente há a possibilidade de uma passagem ao ar e que o sujeito não consegue referenciar-se ou ele mesmo como objeto, ou seja, ele vai ser ele o objeto que vai cair, né, que vai sair de cena, que é o caso do suicídio,
ou de uma certa passagem ao lado, ou qualquer coisa que possa acontecer, onde está muito perturbada a questão da temporalidade, é aí que funciona algo que é fundamental, e que sob transferência funciona muito bem, é nunca se despedir de alguém que diz que está pensando, que vocês pensam que possa fazer uma passagem ao lado, sem já deixar marcado um S2 no encontro seguinte. Então, você se despede da pessoa, fulano, tudo bem, estou mal, vou morrer, não vou me matar, tá tudo. Você vai ouvir, chega uma hora que você para, porque você vê que aquilo não vai para lugar nenhum, fala, bom, vamos fazer o seguinte, terça-feira a gente continua esse papo. Terça-feira, 17 horas, a gente continua. Ou seja, a gente não pode se despedir de alguém assim, dizendo assim, apareça. Quando quiser, dá um oi. Não pode ser um negócio desse. Por quê? O que é preciso dar é exatamente a vetorialização que vai permitir que o sujeito se conte também ali. Vocês vão perceber que só essa manobra, ela em si já é bastante salvadora. Em inúmeras situações no psil, talvez aí vocês também, né, no café, que o fato de ter agendado um segundo encontro, e aí a pessoa até fala às vezes, olha, está pensando em me matar, mas não vou, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Ou seja, esse é um ponto que eu acho que é fundamental, né? Ou seja, todas essa estrutura é refletida, a gente reflete quando vai pensar num serviço de acolhimento, onde nós mesmos nos apresentamos como objeto em partes. Eu gosto de chamar do analista em pedaços. Às vezes ele vai com a voz e a imagem, às vezes ele vai com o texto, né? Ele não vai todo. Então, o que esse analista em pedaços pode fazer? Né? De que maneira ele pode fazer alguma coisa? Essa me parece que é das grandes aquisições que a prática desse tipo de serviço pode trazer para a gente. Isso a gente vai levar para a clínica, em algum momento talvez a clínica se desvirtualize um pouco mais do que é atualmente, mas sem dúvida alguma, a grande diferença que se pode fazer no atendimento virtual é ficar bastante atento à transferência. Bom, era mais ou menos o que eu queria falar aí para vocês. Aí deixa aberto, temos aí alguns minutos ainda, podemos bater papo, como vocês quiserem. Obrigada, Marcelo, pela fala. Acho que perpassa por vários pontos, assim, da nossa clínica no coletivo, fez lembrar de diversas questões, assim, né, de casos que a gente teve clínicos de pacientes que se relançavam e estabelecimento da transferência que ainda não estava e que a gente não conseguia dar esse S2 e aí ficava um relançamento. Eu lembrei de um rapaz que nos buscava incessantemente, até de um outro caso que a gente ficou aí, discutiu também recentemente. E a questão da angústia, que, enfim, tem sido preciosa aí no grupo que eu tenho de trabalho com alguns dos analistas que estão com a gente tem estudado, tem lido sobre a angústia, tentando pensar exatamente no manejo dela, no papo, no acolhimento que a gente tem, como que a gente faz ali, né, o quanto que se aparece, o contorno que se dá, e acho que essa última fala sua aí de lançar um segundo encontro, né, de enganchar por aí, para você não deixar o sujeito com angústia sozinho, né, você vê se tem uma angústia, você puxa e tem um outro, acho que já lança algum esclarecimento, né, quando o sujeito vem muito angustiado, vem muito... Eu vou deixar a Cida falar, ela levantou o braço, daqui a pouco eu retorno com questões. Pode ir, Cida. Marcelo, queria primeiro agradecer essa sua... Tudo bem. A sua palestra, né, seu seminário, que eu achei bem interessante, mas me remete de novo a uma questão que eu venho, assim, me inquieta muito. A questão do atendimento, como o atendimento esses atendimentos curtos, né, com tempo restrito, né,
a transferência, né? A transferência nesses trabalhos. Como é que poder, de algum jeito, né? Porque você coloca que a transferência, ela teria que estar posta para uma interpretação, né? E esses primeiros atendimentos que a gente faz pelo café, eles são de 5, né? Então, é um atendimento curto, né? Como fazer? Porque, assim, a transferência, pelo que eu venho trabalhando na clínica, ela não se consegue se colocar tão rapidamente, às vezes. Tem casos que sim, né? Eu acho que tem casos, é caso a caso. Mas quando você fala isso, assim, como é que é trabalhar deste jeito, né? E assim, se temos que aguardar um tempo, né? Que essa transferência esteja posta para a gente fazer uma interpretação. Né? Eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque isso me inquieta muito. Eu sempre me pergunto sobre isso. Tem duas maneiras da gente pensar a transferência, né? A primeira aposta na transferência é que a transferência já está quando alguém busca alguém que não sabe quem é para falar. Quer dizer, algo desse par já está aí, porque, inclusive, esse par há uma demanda ali em jogo, né? Então, se há uma demanda, por que ela foi parar aí e não, sei lá, na padaria de São José? Né? Tem um filme, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome francês, muito divertido, não sei se vocês conhecem, que uma mulher, como é que é o mesmo nome? Ela resolve fazer análise, o filme assim tem que ser francês. Ela vai fazer análise, ela decide que vai fazer análise, ela se separa, vai fazer análise, aí bate na porta, entra. Já sei, tem que falar, né? O cara toma um susto assim, claro. Então vou falar. Depois ela mesma chegava assim, já deu minha hora? Quando é que eu volto? Tal? E o cara, volta semana que vem, né? E ela vai voltando ali, né? Só depois de algum tempo no filme, você entende que ela tinha entrado na sala do contador do lado, porque o psicanalista era na outra sala. Então, ela chegava lá e falava. E teve um efeito terapêutico ótimo para ela ter que parar na sala daquele contador que ficava dando conselhos para ela. Aí um belo dia cai a ficha que ela entrou na sala, não foi do analista, né? Ou seja, a transferência é isso, de uma certa maneira. Você está ali numa certa disposição, que essa disposição já existe. E, provavelmente, quando há exatamente esse endereçamento. Então, o que eu acredito que é o mais difícil, talvez não seja nem tanto a transferência, é como é que a gente consegue, sob transferência, também colocar para o sujeito que ali são só 5 encontros e que vai ser introduzido ali também uma certa separação. E que, é claro, eu imagino que vocês façam como a gente faz, a gente dá 8 encontros exatamente para poder transgredir. A gente tem uma base de 8, mas às vezes a gente transgride, porque tem vezes que visivelmente não dá para parar com 1 ou 2 encontros, a gente vai. A gente costuma dizer isso. O que a gente percebe, brincando um pouco da terapia ativa do Ferenczi, é que quando você dá a essa pessoa já a perspectiva de uma conclusão, eles também aceleram. Eles também fazem um processo de... É por isso que eu estou totalmente de acordo com o Millet, né, no último Congresso Mundial, teve uma longa mesa sobre atendimento virtual, onde ele dizia muito isso, olha, o que a gente consegue fazer, se a gente está conseguindo fazer tanta coisa com atendimentos virtuais, é porque nós estamos conseguindo fazer psicoterapia. Não vamos chamar isso aqui de uma análise de formação, ninguém vai se formar analista aqui. Então, que efeitos psicoterápicos conseguimos no encontro com o analista? Olha que interessante, ele não vai dizer que efeitos psicoterápicos conseguimos com o encontro com o psicoterapeuta. Ele coloca que é um analista, mas que essa análise, o analista, ele pode também levar a efeitos psicoterápicos sem usar das outras estratégias que os terapeutas usam para encontros como esse, que seriam qual? O diagnóstico, a nomeação, pelo simbólico,
e diz assim, o que você tem é TDAH, se vive com essa nomeação e vai embora. Né? E a identificação, né? Ou seja, ao mesmo tempo, nós não somos tão terapeutas, no sentido de que a gente não acredita na normalidade, a gente acredita que vai ter que ter um saber fazer que não deixe o sujeito à míngua, à deriva, na angústia dele, mas que não tenha necessariamente de achar que a solução dele é entrar para o grupo de angustiados anônimos, né? Ou seja, tentar o efeito terapêutico sem reduzi-lo a um caso tipificado, né? Manter essa estratégia. Se você me perguntar se é fácil ou é difícil, para alguns é muito fácil, para os outros é difícil. Eu acho assim, que bom que tem o dispositivo, mas fora isso, né, tem um dispositivo, mas fora isso, não há regra absoluta, né? A gente percebe que funciona para alguns muito bem, para todos, obviamente que não, mas nada funciona para todos. Rê, o microfone fechou. Vai de encontro com a pergunta que da Cida. Quando a pessoa vem com uma urgência subjetiva, a transferência está mais posta ali, quando ela já vem com um sofrimento, meio extravasando. Podemos dizer que a transferência já está mais estabelecida? Porque, assim, no início, quando a gente abre o papo, né, era início da pandemia, as pessoas vinham com uma urgência, assim, uma angústia muito forte, e agora a demanda mudou. As pessoas vêm mais por indicação, elas vêm procurando uma análise e vêm numa coisa de experimentar. Assim, deixa eu experimentar para ver se eu gosto do analista, para ver se eu quero continuar ou não. As pessoas estão vindo muito nessa demanda, né? Vem com uma demanda de análise, mas deixa eu experimentar um pouco. Então, assim, como que fica a transferência nessas duas situações, né? Rê, vou completar a sua pergunta, assim, porque quando o Marcelo fez a diferenciação de emergência e urgência, eu fiquei pensando se lá no começo o que a gente tinha eram demandas da ordem da emergência, da pandemia que estava lá, e as pessoas com algo que estava surgindo que era novo, e que se agora o que a gente está recebendo, a gente não pode denominar como urgência, como esse algo importante, que angustia, e aí talvez o experimentar, na hora a gente vai experimentar isso aí, que seria uma psicanálise, porque a gente tem no nosso nome, né, de que é um coletivo de psicanálise, que é um trabalho com psicanálise. Não sei, assim, também uma coisa que eu fiquei aí na fala me perguntando. Exatamente. Vocês ouvem muito menos emergência subjetiva. Vocês ouvem muito mais urgência subjetiva, né? Outro dia eu estava dando uma aula, onde foi na pós daqui da Bahia. E aí alguém chegou para mim e falou uma coisa, depois eu pensei assim, não é banal o que você está falando. Um dos estudantes de psicologia disse assim, já entendi, emergência subjetiva é quando a gente tem que achar o banheiro a qualquer momento, rapidíssimo, senão vai dar errado. Eu disse, podemos dizer que isso é uma emergência subjetiva, realmente, e a urgência é um pouco outra. As situações que surgiram, eu tive uma gama enorme de situações onde prevalecia uma certa emergência. Eu tive, por exemplo, uma pessoa que eu fui atender, pediram para mim, eu nem conhecia essa pessoa até, eu fui atendendo virtual por celular, assim, fiquei atendendo, que era um brasileiro que tinha acabado de ser extubado de uma UTI em Nova York, depois de 3 semanas, né, lá, e sem falar inglês. A criatura estava lá, meio a turismo, pegou Covid lá, quase morre lá, e todo mundo falando inglês do lado dele em Nova York. E aí alguém, uma rede de associações, chegou até mim. Né? Então, é claro que era atender um sujeito atropelado por um caminhão de coisas, né? E de sofrimento, né? Ou pessoas que perderam alguém muito próximo. Tal.
Então, as situações elas eram muito mais ligadas a uma situação meio de emergência mesmo, emergencial, né? Alguma coisa que tinha irrompido. A emergência, então, subjetiva, se eu fosse fazer uma distinção entre a emergência subjetiva e a urgência subjetiva, eu diria que a urgência subjetiva ela tem a ver com o objetuar e com a angústia. A emergência subjetiva é como nós vamos ter que lidar com uma irrupção de algo no real, que, é claro, perturba também o imaginário do corpo, mas numa outra modalidade. Para mim, a urgência subjetiva sempre leva a uma deslocalização do objeto na fantasia, por exemplo. Enquanto que na emergência subjetiva, é o sujeito sendo convocado diante de remanejamentos do real, mas que não necessariamente houve um deslocamento da questão do objeto. Por exemplo, na emergência subjetiva, talvez a gente não veja tanta angústia, a gente veja mais medo. Né? Será que não vai ter um banheiro? Eu tenho um caso agora que eu estou acompanhando de uma pessoa que deve ter já uns 45 anos, um caso recente até, e aí, curiosamente, ressoa com que eu falei do exemplo da pergunta do estudante lá da pós. Ele é um sujeito que, quando eu fui ouvir, ele é um professor universitário, renomado, que tem um filho autista, mas autista mesmo, um autista bastante importante, só fica na escola com alguém acompanhando, né? Tem uma... E que o filho deve ter o quê? O filho deve ter uns 8 anos, e aí a filha de 9 anos, que era poupada do autismo, começou a ir mal na escola e, é claro, fizeram o favor de diagnosticá-la TDAH. Quando, para mim, ter um irmão autista do lado e estar normal seria quase que impossível, né? E, claro, que eles deram da Ritalina para a menina, tudo. E, nesse momento, quando a filha adoece, ele desenvolve um tipo de doença que é muito curioso, de sintoma. Mas isso aí é um sintoma. É o medo absoluto de fazer cocô nas calças, de defecar. De estar... Isso porque uma vez, um evento de 10 anos antes, uma vez, ele teve uma diarreia dessa, ele estava num navio no exterior, e ele não chegou a fazer nas calças, mas ele quase fez, mas ele chegou no banheiro do quarto do navio. Mas ele fez o link dessa conexão com essa situação. E aí ele começa agora, quando ele veio me ver, uma série de atitudes contrafóbicas, que é assim, por exemplo, ele começou a só ir para o escritório do trabalho depois do almoço, que aí ele ficava para usar o banheiro em tal hora. Se ele ia ficar tanto tempo no voo, ele olhava assim um voo perto do, né, perto do banheiro do avião, por exemplo. E mesmo assim, viagens curtas. Tal. Ele começou a fazer um mapeamento, ou seja, de algo que... uma certa emergência inicial, que foi não saber como lidar com o fato de que os 2 filhos tinham um problema mental, sendo que a filha, para mim, é meramente reativa, mas eu vou dizer isso para ele ainda, está muito cedo, 4 meses isso. A partir daí, o tratamento espontâneo dele foi um sintoma, não foi angústia. Né? Então, eu vejo muito mais ali, eu tento que tratar esse sujeito com sua emergência de algo novo, subjetiva, do que propriamente o manejo de alguém que está angustiado. Não sei se vocês aproveitam desse exemplo para mostrar uma sutil diferença de um e outro. Fico pensando que quando tem uma emergência é algo muito mais de, a princípio, acompanhar esse sujeito, né? Não é um momento de grandes intervenções. É um momento de ouvi-lo e deixá-lo ali, de algum jeito, dizer daquilo, tentar colocar aquilo em palavras e ir acompanhando, assim. Na urgência é onde há essa possibilidade de, então, se ter um trabalho, enfim, ter um trabalho de análise. A emergência parece que daria muito mais para circundar. Então, talvez um sujeito que vem na emergência vai acabar ficando ali, não sei se vai, mas assim, mas vai ser o papo, vai ser o acolhimento que vai cuidar daquilo ali.
e aí depois aquilo se dissipe. O que vem na urgência tem mais chances de talvez algo que aconteça ali, enganche e se torne uma análise, vire um pedido de análise. Tem essa possibilidade. A urgência, para mim, o grande referencial é realmente a angústia. Por isso que, para mim, a verdadeira urgência subjetiva é necessário, na escuta, detectar exatamente essas conexões que não são do tempo e do espaço. Eu tenho uma situação que é muito interessante. Um sujeito, quem conhece aqui Salvador, conhece o Porto da Barra, que é uma praia linda, é a praia que o povo gosta de nadar aqui e tal. E esse sujeito nadava ali há anos, desde criança, ele nadava no Porto da Barra. Só que um belo dia, bom nadador, um belo dia ele estava nadando e a água estava muito clara, muito límpida, muito bonita. Aqueles dias maravilhosos de Salvador, tão límpida que ele conseguia nadar e ver o chão lá embaixo. E ele foi entrando no looping, que a água estava tão limpa que era como se a água fosse transparente. Então, ele veria que ele está a 10 metros do chão, e aí ele veria que tem um tubarão que estava ali do lado, que está ali há anos, nunca fez nada com ele, mas que estaria ali, ou uma arraia. Esse sujeito simplesmente entrou numa crise de pânico e quase morre afogado. Ele perdeu completamente a sustentação do corpo. O que salvou ele foi um pescador psicanalista lacaniano. Tinha um pescador numa pedra, mais adiante, que viu aquela cena, estava vendo aquela cena, e começou a berrar para ele. Ouça a minha voz e nade em direção a mim, berrando. Vem em direção a mim, vem em direção a mim. E aí ele só parou, só ouvia a voz daquele sujeito, só ouvia, e ele conseguiu chegar do outro lado. Ele não pensou mais em nada, só pensava no objeto voz, objeto voz, objeto voz. Ou seja, esse pescador, ele conseguiu extrair o objeto voz, separar dele de uma maneira que ele se separou do objeto da angústia. Ele introduziu uma separação, fazendo existir um objeto fora, e ele conseguiu nadar até a borda. Então, isso é um modo de um tratamento, né? É quando o sujeito está muito colabado ao objeto, a gente conseguir reintroduzir esse distanciamento. Eu acho que eu tenho que acabar. Tem um paciente aqui fora. Chegou agora, ele está bem pontual, tá vendo? Alguém tem mais uma ultimíssima questão? Algo que queira fazer, um comentário? Acho que não. Então, eu agradeço muito, Marcelo. Foi muito boa. Trouxe muitas coisas para a gente pensar aí na nossa clínica. Muito obrigada pela sua presença. Tchau, aí, muito obrigado, Marcelo. Muitas coisas de pensar mesmo, ainda mais nessa última fala sua. Eu gostei. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Muito bom. Tchau, tchau.